acredita que a Terra tem 4 mil anos, né? Não, não sei, o geólogo fala que a Terra pode ter 3,7 bilhões de anos o planeta, né? Uhum. De onde tu tirou esse número aí? 4 mil anos? É. Não, é por causa não, nem é 4 mil, é 6 mil. É 6 mil. Uhum. É que tá na Bíblia, eu acho. Ah, é? Eu explico pra vocês isso aí. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 6.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já está trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra... no computador, voltar né? Ao ciclo voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá para ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005 é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para a Luzia.
Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão estimando. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica, eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4.000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para adiante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Daí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar isso se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, basta para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo-poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou, e eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou, blá, blá, eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6.000 anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Mas a gente tem ossos, né, dessas evoluções, né? É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que foi... Então, peraí, você tá falando que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6.000 anos? Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não se fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Uhum. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 alguma coisa bilhões de anos. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também né? não sei. É. Eu sei que é muito tempo. Muito Sei que é bilhões. Você está entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6.000 anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos. Pode ter também. bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá. Mas né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? Deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca,
é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu. Porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia. Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer para você? Esse prédio caiu, tem 50 anos? Não, ele não tem 50 anos, ele foi inaugurado no passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no ano passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos para o texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. Um antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na Terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando o pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do terremoto? Os dinossauros foram um cometa. Sim, um cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Um meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinho. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que num processo natural demoraria muito tempo. Então o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali e dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, que vem... as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar para a Bíblia um valor de fato e não um negócio de é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado?
não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, pô, acreditar que os continentes, a Pangeia aconteceu 6 mil anos atrás, eles se separaram 6 mil anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu tô respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, claro. Eu tô respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Eu tô respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, sim. e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que pra muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você Não sou mesmo estava terraplanista. dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado, sim, interpretar. Se você exatamente. quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. É exatamente. Mas uma você não estava possibilidade. realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6 mil anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? E eu acho que essas pessoas é legal que... Depois. Vou levar o lanchinho da meia-noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizado e sendo discutido. E eu acho que é muito importante você Vou levar, trazer que ela isso. tá com medo de sair na câmera aqui, eu vou levar pra ela lá. Pera Tá aí. bom. Não quer aparecer. Não, meu amigo, é assim, ó. E eu tô tomando o refrigerante que ninguém sabe qual é aqui. Ninguém sabe qual é, porque eles não podem fazer marketing. Vai, cuidado, ó. Porra, toda vez, velho. Toda vez. Ô, Mona, eu esqueci o que eu tava falando antes. A gente tava falando das possibilidades. Ah, tava sim, de viajando interpretação do na- texto, né? O que acontece, Monark e Igor? Eu sei que muita gente está questionando até a minha idoneidade acadêmica por algumas declarações que eu fiz aqui. Eu entendo. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o pessoal refletir. Tem muitas certezas que são colocadas hoje que não foram provadas empiricamente. Sim. Tá certo? Tem um autor, eu tô com o nome dele aqui, acho que é Levinsky. Eu tô querendo pegar o primeiro nome dele, que é um cientista, filósofo da ciência. E ele falou assim, por exemplo, 97% do universo é formado por matéria escura e energia escura. Qual a prova absoluta disso? Zero. Mais ou menos, né? Não, é zero mesmo, porque quando eu falo prova absoluta, eu falo assim. Porque, por exemplo, vou até fazer uma pergunta contra mim. Por que eu acredito nisso do texto bíblico e não acredito no terraplanismo? Bom, terraplanismo, o camarada pegou nem tô pegando, tem ciência nem nada, não. O pessoal pegou o foguete, foi lá, tem o satélite. Tem a foto, o satélite tá mostrando que a Terra é redonda. É difícil ignorar isso. É difícil ignorar, pô, caramba. Só se eu criar uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal de... Todo mundo da mídia Aí eu vou cair numa Matrix. Se eu começar a acreditar em Matrix, eu acho que a turma nova nem sabe, mas a gente que é cringe, né? Cringe. A gente que é cringe, fala de Matrix, o pessoal nem sabe o que é Matrix, Não, Matrix né? tá na moda Tá na ainda. moda Pô, ainda, né? o Keanu Reeves tá famosão. Eu e o Igor não posso falar que a gente joga pinball, então quer dizer, pra quem consegue jogar pinball, meu amigo, não sei se o pessoal sabe o que é pinball, mas vamos colocar, a menos que eu agora entre numa de Matrix, que existe realmente toda uma conspiração contra nós, que aqui nesse refrigerante tem uma coisa colocada aqui, a menos que eu entre num espaço desse, eu não tenho como acreditar em terraplanismo. Respeito quem acredita, mas não tem como, é um negócio muito... Agora... Quando eu falo de algumas afirmações que são feitas, por exemplo, a data da Terra, mas isso aqui, pô, não tem como. Quando eu pego o método científico, que já vem elaborado desde Francis Bacon e depois Stuart Mill... Aí, por isso que você não gosta desse cara. Hã? É o Francis Bacon. É o Você Francis não pode Bacon, eu não conviver. posso gostar dele, né? Francis Bacon, essa foi boa, viu?
Desculpa. Essa foi... Desculpa. Foi uma porcaria de piada. Foi uma merda. Foi uma merda. Foi uma porcaria. Porcaria, entendeu? Porcaria, bacon. Aí foi bom. Aí A boa salvou, piada salvou. é aquela que você tem que explicar. Tá certo, tá certo. É igual o padeiro que abriu o forno. E o que os pãezinhos falaram pra ele? Caralho, um padeiro. Não. Assou. Assou. Essa foi pior, né? Mas vamos voltar pra Bíblia, que é mais interessante do que esse negócio. Então, o que acontece? Quando eu passo por esses métodos científicos, essas coisas não se verificam. Há evidências, indícios. Por exemplo, como é que sabemos que o universo está em expansão? Há medições que mostram um indício. Você vê os astros se Astros, distanciando e tal. aparentemente, no movimento de distanciamento, para você acompanhar em tempo real o distanciamento de um astro, você tem que ter bilhões de anos Da luz dele. da e tal. luz dele para comparar. Sim. Você entendeu? Então a gente vê é como se fossem tendências. Tendências. Olha, tudo indica que está se afastando. Perdão, pelo movimento e tudo mais. Ou seja, você trabalha com evidência. Então, é a mesma coisa que eu falo com Deus. É o mesmo método que eu uso com Deus. Eu não tenho como provar laboratorialmente que Deus existe, como eu te falei, você concordou e eu também concordo com isso. Mas quando eu vejo a lógica do universo, eu sou obrigado a dizer que as evidências apontam que tem uma inteligência superior por detrás de tudo isso. Nesse ponto eu concordo. Né? Só que o problema é que, muitas vezes no mundo acadêmico, algumas coisas colocaram como clichê. Então, se você falar hoje a palavra design inteligente, os caras te apedrejam. Você tá entendendo? Porque aí eles ligam esse negócio da Terra de 6 mil anos. Exatamente, e um monte de outras coisas. Só que é o seguinte, as mesmas evidências que eles usam para dizer que alguns fenômenos ocorrem, mas ninguém estava lá para ver, é uma dedução lógica, faz sentido, não estou menosprezando. Você está entendendo? Faz sentido. Mas eu não estava lá. É uma dedução. É como se eu pegar um carro agora, eu cheguei de Engenheiro Coelho. Uhum. Aí eu estou entrando aqui a velocidade de 30 km por hora. Então você vai, faz uma matemática. O Rodrigo está a 30 km por hora. Eu sei que ele saiu de Engenheiro Coelho e deve ter gastado tantas horas de lá até aqui. Faz sentido, é lógico. Você me mapeou. Qualquer um que mapear a minha velocidade vai ver lá. Só que você não estava comigo o trajeto todo. Você não estava o trajeto todo. Aí você já faz uma inferência. Tudo indica que. Mas a certeza absoluta, só se você tivesse saído comigo de lá até aqui, medindo o horário. Você pode ter uma média da tua velocidade, você não pode saber a que momento o seu carro... Exatamente. Então tem muitas afirmações da ciência que fazem sentido, mas são frutos de uma observação atual que deduz como foi o passado e como será o futuro. Mas não é uma coisa tão empírica como você está vendo esse refrigerante aqui e tem a certeza absoluta que tem refrigerante, que eu estou bebendo refrigerante, e o cara que nega isso é porque tá doidão. Você tá entendendo? Não, aqui tem refrigerante. Sim. Agora, será que ontem eu bebi refrigerante ou não? Então, quer dizer, aí pode até ser. Dá pra eu saber. Eu posso fazer um exame de sangue em você. Mas você não sabe, por exemplo, se eu bebi o refrigerante... É verdade. Eu posso ter uma câmera escondida Eu posso perguntar pra sua esposa. Mas pra você ter qualquer coisa, você tem que ter um acesso ao passado, a minha esposa, uma câmera, que nós não temos. Mas nós temos. Por exemplo, na geologia mesmo. Quando as pedras elas vão criando camadas, elas vão esmagando as outras e você consegue saber de que dia cada pedra se formou e olhar... Então, as camadas. Lembra que eu falei de efeito ordinário e extraordinário? Mais ou menos. Efeito ordinário é você tá passando a porta aqui, o prédio colapsou. Mas é que as camadas, tipo, a forma com que elas se formam só poderiam ter acontecido em certas situações. E você tem, tipo, várias camadas. É a mesma coisa aquilo que você falou da idade do bronze. Exato. Tipo, eles sabem que... Vou dar uma Eles sugestão. sabem qual que é a idade da pedra. Eu vou dar uma sugestão para você e pra galera em casa. Dá uma googada aí e pesquisem a geologia do vulcão Santa Helena. O vulcão Santa Helena, depois que teve a erupção, ele formou camadas e situações ali, inclusive de filete de carbono e tudo mais, que no método convencional demoraria milhões de anos para se formarem. E foi presenciado. Isso assustou os geólogos. Se eles vissem só a formação do Santa Helena, eles iam dizer que aquilo ali precisou de milhões de anos para se formar. Só que todo mundo sabia que não, porque o Santa Helena entrou em erupção, filmaram, viram, foi um evento histórico. O pós-Santa Helena
gerou coisas na geologia que antes do Santa Helena todo mundo dizia que precisariam de milhões de anos. Sim. Bom, se o argumento é a ciência está errada agora, você está certo. No sentido que a imagem que a gente tem hoje, a humanidade, nosso nível de evolução científico, ela dá uma imagem completa do que é a realidade e de como ela funciona. Então, claro, a gente tem muitas suposições na ciência que vão se provar falsas no futuro.